nosso terceiro material, Raio-X do CESP, volume 3. Vamos partir para dentro? O próximo material vai falar de vozes verbais. Um assunto que não tem a menor chance de deixar de aparecer na sua prova. E certamente você vai arrebentar, porque eu vou te dar todas as dicas para que não erre. Em geral, o que vocês vão encontrar nas provas do CESP relacionados a esse assunto? O CESP vai te perguntar se uma voz passiva corresponde a outra voz passiva, pedindo para você trocar a voz passiva da letra A pela voz passiva da letra B. É uma das coisas. Outra situação que o CESP vai explorar em relação a isso daqui, indiscutivelmente, é cobrar o quê? A análise da palavra ser. E cobrando a análise da palavra ser, eu tenho certeza de que vocês vão arrebentar, porque eu vou te deixar na cara do gol. Bom, inicialmente, quando eu for te dar a parte de teoria, vocês vão ficar um pouquinho com dificuldade, o que é normal. Depois de 10, 15 minutos, vocês vão ver assim, porra, é só isso? É muito fácil assim? Aí vocês vão aprender a fazer as questões de uma maneira muito objetiva, porque o início parece que vai trazer dificuldade, mas depois vocês vão ver que é mole. O que acontece? A dificuldade que existe na cabeça, que vai existir para vocês, é justamente porque eu vou te perguntar uma coisa, você vai responder uma coisa certa, depois eu te pergunto com outras palavras a mesma coisa e você se confunde. E aí, até vocês entenderem por que estão se confundindo, nós vamos perder aí uns 15 minutos mais ou menos. Aí depois, quando o negócio começar a fluir, aí vocês vão ver que é mole, beleza? Bom, eu coloquei aqui uma teoria dizendo o seguinte: a voz passiva é indicada de duas maneiras diferentes. A passiva pode ser chamada de analítica, que também é conhecida como passiva locucional, e a voz passiva pode ser chamada de quê? Sintética ou pronominal. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Em qual das duas que o sujeito sofre ação? É justamente esse tipo de pergunta que você não pode fazer. Por quê? Quando eu falo em voz passiva, o que você entende por voz passiva? A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. É isso ou não é? É. Beleza. A voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Aí eu te afirmo que essa voz em que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, ela é indicada de duas maneiras. Ou ela vai ser feita como a letra A, ou ela vai ser feita com a estrutura da letra B. Só que na estrutura da letra A, você tem a voz passiva, que é chamada de analítica ou locucional. E o que é a voz passiva, analítica ou locucional? É aquela frase em que a voz é passiva e a estrutura dela é feita com uma locução verbal. Só isso, professor? Só. E a outra voz passiva que existe é a voz passiva chamada de sintética ou pronominal. Qual é a diferença entre elas? Que enquanto a de cima vai ser feita com a locução verbal, a de baixo vai ser feita com a presença de um pronome. E este pronome é chamado de apassivador. Que isso, professor? Isso. É chamado de pronome apassivador. A diferença entre elas é basicamente essa. Que uma é formada, claro que as duas, como são passivas, o sujeito sofre ação. E na outra, nas duas o sujeito sofre ação, só que uma é feita com a estrutura de locução verbal e a outra é feita com a estrutura de pronome. Esta é a única diferença que existe entre a passiva da letra A e a passiva da letra B. Vamos ver exemplos? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui uma situação, já simulando aí uma possível questão do CESP-NB. Qual é a possível questão? O CESP chega e te pergunta o seguinte: a forma verbal vendeu-se, ela poderia ser substituída, ela poderia ser reescrita, sem mudança de sentido e prejuízo para a correção gramatical, por um bom livro foi vendido. Resumo, ele te pergunta se eu posso trocar vendeu-se um bom livro por um bom livro foi vendido. E aí, posso ou não posso? Vendeu-se um bom livro é a mesma coisa que falar o quê? Um bom livro foi vendido?
Pediu-se ajuda é a mesma coisa que falar o quê? Ajuda foi pedida. Aí quando você afirma que é a mesma coisa, só não pode cometer o seguinte erro. Preste atenção. Vendeu-se um bom livro é a mesma coisa que falar um bom livro foi vendido. Tá, vou analisar aqui sintaticamente esta frase. Um bom livro foi vendido. O sujeito está sofrendo ação. Como o sujeito está sofrendo ação, esta frase aqui é uma frase que se encontra na voz passiva. Perfeito. Aí eu te pergunto, qual é o sujeito, qual é a função sintática desse termo que aqui está? O que muito aluno faz de forma incorreta? Ele chega e faz o seguinte, ó, quem vende, vende alguma coisa, é um verbo transitivo direto, e um bom livro tem função sintática de objeto direto. Se fizer isso, você cometeu um erro. Mas não é possível, por que não pode? Aí eu vou te dar duas justificativas. Primeiro, lembra quando eu falei o seguinte? Eu vou te fazer a mesma pergunta, com outras palavras, se você falar uma outra coisa do que você já tinha entendido. Por quê? Como é que pode você me afirmar que essas duas frases aqui são iguais e você fazer análises diferentes? É lógico que se eu falar pediu-se ajuda é a mesma coisa do que falar ajuda foi pedida, a mesma análise tem que acontecer para as duas. Se eu disser vendeu-se um bom livro, é a mesma coisa que falar um bom livro foi vendido, então obviamente que nas duas eu tenho que ter a mesma função sintática, ou seja, aqui eu tenho sujeito e aqui eu também tenho sujeito. Aqui embaixo a frase está na voz passiva. Então aqui em cima, como é a mesma coisa, a frase também se encontra na voz passiva. A única diferença é que esta voz passiva ela foi construída com uma locução verbal e por esse motivo é chamada de passiva locucional ou também conhecida como voz passiva analítica. E quem faz essa voz passiva aqui é o ser, que é um pronome. E aí, neste caso, a voz passiva, logicamente, que ela é chamada de passiva pronominal. A diferença que existe entre a primeira e a segunda é somente essa. E aí, quando você fala assim, o que traz muita dificuldade é justamente a análise do ser. Você descobrir em que situação o ser será classificado como pronome passivador, como ele vai ser classificado como um pronome determinador do sujeito, quando o ser será classificado como parte integrante do verbo. E é justamente para essa confusão não existir que eu vou abrir aqui um comentário a respeito da análise do ser. Mas a primeira questão que vocês vão encontrar em concursos do SESP é o seguinte: a forma verbal vendeu-se poderia ser substituída sem mudança de sentido por foi vendido. Essa questão é certa. O que eu estou pedindo é para que você troque a voz passiva da letra A pela voz passiva da letra B. Como existem duas formas passivas, logicamente que as duas frases serão correspondentes. Já já a gente vai ver quais são os perigos para isso. Mas vamos dar uma passadinha aqui antes na análise do ser? Vamos lá? Vou apagar aqui, hein? Aperta pausa e copia. Vamos lá. A questão aqui é o seguinte. A gente vai precisar aprender a trabalhar em que situação que o ser vai ser chamado de pronome passivador, em que situação o ser vai ser chamado de pronome indeterminador do sujeito, em que situação o ser será chamado de parte integrante do verbo. Isso não pode acontecer, essa confusão não vai poder acontecer, mesmo porque as coisas são muito óbvias. O que não pode existir em hipótese alguma? Por exemplo, eu chego para o aluno e pergunto em que situação eu tenho o PIS. Aí o aluno vai falando um monte de coisa, só que ele não para para pensar na coisa mais óbvia do mundo, que é o seguinte: quando eu chamo o ser de PIS,
eu afirmo que ele é um pronome indeterminador do sujeito. Aí eu vou e pergunto, o que aquele C é? Aí o aluno, poxa, o C é pronome indeterminador do sujeito. Eu falo assim, pô, beleza. Aí eu vou e pergunto, já que o C é pronome indeterminador do sujeito, qual é o sujeito? Aí o aluno olha e fala assim, o sujeito é fulano de tal. Fala, pô, mas como é que pode? Se você acabou de me dizer que o C é pronome indeterminador do sujeito, como é que eu te pergunto quem é o sujeito? E você me diz, você não pode fazer isso. Por que você não pode? Se a função dele é fazer o sujeito ficar indeterminado, é óbvio que você não vai me dizer nunca quem é o sujeito. Porque você não vai saber identificar, justamente porque a função dele é impedir a determinação do sujeito. E essa confusão às vezes o aluno faz. O aluno chega ali e chama o C de pronome determinador do sujeito e me diz quem é o sujeito. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. Da mesma forma, para essa linha de raciocínio, quando eu for chamar o C de PA, o PA significa o quê? Que o pronome é apassivador. E claro que quando eu falar que o pronome é apassivador, ele só tem esse nome de apassivador porque ele é um pronome que tem a função de fazer a voz passiva. Aí eu pergunto, o que aquele C é? É o cara pronome passivador. Eu, perfeito. Qual é a função dele? Ah, não sei. Pô. Se ele é pronome passivador, ele só tem esse nome por esse motivo. Porque ele é um pronome que entra na frase para fazer a voz passiva. Posso dormir tranquilo? Beleza? Show de bola. Aí, vamos aos exemplos. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ver quantos exemplos eu tenho aqui. Beleza. Vamos lá. Presta atenção aqui. Eu vou colocar aqui, para a gente analisar, 3 Cs. Tá? E vou te dar uma dica para encontrar cada um deles. O C. Pronome apassivador. Beleza? O C. Pronome indeterminador do sujeito. O C. Parte integrante do verbo. Eu vou te dar uma dica para cada um. Então vocês vão pular, sei lá, 2 linhas de um para o outro, tá? Eu vou descobrir, eu vou te dar a dica para você saber quando é que o C é pronome passivador, quando é que o C é pronome determinador do sujeito, quando que o C vai ser chamado de parte integrante do verbo. Aí o que a gente vai fazer? Eu acho que o mais fácil de todos, não há a menor dúvida disso, é achar quando o C vai ser parte integrante do verbo. Por que motivo isso? Porque olha só, se eu chegar e pegar, por exemplo, uma frase e falar assim: tá aqui. Imagina a frase assim: arrependeu do que fez. Se você tivesse essa frase assim, arrependeu do que fez. Coloquei 3 frases, ó. Acreditou em pessoas mentirosas, comprou o carro dos sonhos. O que eu tenho que observar? Das 3 frases que ali eu coloquei, se nesta frase eu não colocar o C, a frase não terá erro. Eu posso chegar e escrever uma frase assim: comprou o carro dos sonhos. Reparem que na segunda frase, eu também não preciso ter o C. Eu posso colocar a frase assim: acreditou em pessoas mentirosas. Posso ou não posso? Claro que eu posso. Agora, se eu falar arrependeu do que fez, essa frase tem sentido? Tem? Não. Ela não tem sentido. Para que ela estivesse correta, necessariamente o C deveria aparecer aqui. E se o C deveria aparecer aqui para que a frase estivesse correta, este C que está aqui, ele é chamado de parte integrante do verbo. Como é que você descobre o que é parte integrante do verbo? Você descobre quando existe a parte integrante do verbo quando você entende pela lógica.
Cara, se for uma parte integrante do verbo, ele é um pedaço do verbo. Como ele é um pedaço do verbo, se eu retirá-lo do verbo, vai ter erro. Se eu conjugar esse verbo daqui na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, se conjugar esse verbo, perdão, no presente do indicativo, o que eu vou falar? Eu compro, tu compras, ele compra. Se eu conjugar esse verbo aqui no presente do indicativo, o que eu vou falar? Eu acredito, tu acreditas, ele acredita. Aqui eu não posso falar, eu arrependo, tu arrependes, ele arrepende. Eu sou obrigado a conjugar com um pronome. O que eu vou ser obrigado a falar? Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Ou seja, para esta forma aqui verbal existir, é necessário que junto a ela eu use o pronome. Quando isso acontecer, ele é chamado de quê? Parte integrante do verbo. Beleza? É somente isso. Ou seja, obedece, anota aí. Para ratificar se o ser, para ratificar se o ser é parte integrante do verbo, vírgula. Para ratificar se o ser é parte integrante do verbo, vírgula. Basta retirá-lo da frase vírgula. Pois certamente haverá algum tipo de erro. Pois certamente haverá algum tipo de erro. Perfeito? Tranquilo. Então, você quer ratificar se existe uma parte integrante do verbo. Daqui a pouquinho vocês viram. Haverá vários exemplos. Eu quero ratificar se existe uma parte integrante do verbo. Pô, se for uma parte integrante do verbo, ele tem que estar sempre junto ao verbo. Eu retiro e certamente se eu retirar, vai ter prejuízo. É mole, é só você fazer isso. Beleza? Vem aqui. Então, nesses dois casos, como eu posso ter a frase sem o ser, eu não vou falar que o ser precisa estar aqui, ou seja, o ser não é um pedaço do verbo. Então eu vou analisar essas frases sintaticamente. Vamos lá. Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguém é um verbo transitivo indireto. Em pessoas mentirosas, objeto indireto. Quem compra, compra alguma coisa. É um verbo transitivo direto. O carro dos sonhos será o meu objeto direto. Show de bola. Aí você vai anotar aí. Para admitir transformação para voz passiva, para admitir transformação para a voz passiva, vírgula, é necessário ter na voz ativa um objeto direto. Beleza? Para aceitar a transposição para a voz passiva, vírgula, é necessário ter na voz ativa um objeto direto. Ponto. Por essa informação, o que eu vou te explicar? Quando eu analiso as duas frases sintaticamente, eu consigo perceber que, nesta frase aqui, eu tenho a presença do objeto direto. E por eu ter a presença do objeto direto, eu sei que esta frase aceita a transposição para a voz passiva, que é o pré-requisito para ela aceitar a passiva. Tem que ter o objeto direto. Aí, quando você fizer a transformação, perdão, quando você observar que tem objeto direto, como tu sabes que aceita a voz passiva, eu vou inserir um pronome que tenha a função de fazer a voz passiva. E o pronome que tem a função de fazer a voz passiva, logicamente, que vai ser chamado de pronome passivador. Então eu chego aqui e coloco esse ser. Como eu inseri o ser na frase que tem a possibilidade de fazer a voz passiva, esse ser será chamado de pronome apassivador. E aí, meu amigo, como eu tenho um pronome apassivador,
você necessariamente faz a voz passiva. Aí você não pode esquecer do detalhe. Quando fizer a voz passiva, o objeto direto é obrigado a se transformar em sujeito. Haverá outros exemplos, vocês vão ver que isso é mole. Mas para poder ficar a dica mais objetiva ainda. Pode colocar aí. Anota o BS, anota o BS, anota o BS. Vai lá e coloca. Para confirmar se o ser é pronome passivador, pode colocar. Para confirmar se o ser é pronome apassivador, vírgula. Basta pegar a forma verbal que tem o pronome, basta pegar a forma verbal que tem o pronome e substituir por uma locução verbal correspondente. E substituir por uma locução verbal correspondente. Ponto. Se isso for possível, vírgula, o ser necessariamente será pronome apassivador. O ser será necessariamente pronome passivador. O que é que eu quero te dizer? Quando você coloca o pronome passivador, por que existe essa dica que eu acabei de dar para vocês? Por que eu posso te dar essa observação sem nenhum medo de fazer você errar? Porque quando você coloca o pronome passivador, como eu havia falado, o pronome passivador ele é usado para fazer a voz passiva. Só que ele faz uma das duas. Por quê? Eu não tenho duas formas de voz passiva. Lembra que eu acabei de explicar? A voz passiva pode ser pronominal ou pode ser locucional. Quando eu colocar o pronome passivador, eu sei que necessariamente essa voz será passiva ou pronominal. Mas para eu confirmar se realmente ela é pronominal, em outras palavras, se ela tem um pronome passivador, basta fazer a correspondência com a outra voz passiva. Se essa correspondência acontecer, certamente isso aqui vai ser verdade. Ou seja, se eu falar aqui, comprou-se um carro dos sonhos, é a mesma coisa do que falar, o carro dos sonhos foi comprado? Não é a mesma coisa, cara? É. Falar, comprou-se o carro dos sonhos, é a mesma coisa do que falar, o carro dos sonhos foi comprado. Como comprou-se o carro dos sonhos, é a mesma coisa do que falar, o carro dos sonhos foi comprado? Com certeza, as duas formas estão na voz passiva. E como as duas estão na voz passiva, certamente, como a única diferença é que aqui tem locução verbal e ali tem um pronome passivador, se as duas são passivas, eu confirmo que isso é a locução verbal que faz a voz passiva e esse ser é o pronome apassivador, que faz a outra voz passiva. Então, para eu confirmar se existe pronome passivador, basta eu pegar a forma verbal que tem o pronome e trocar pela locução verbal. Só faço isso se ele for pronome passivador. Senão a frase não terá sentido. Perfeito? Só haverá sentido se isso daqui for verdade. Tranquilos? Aí vamos lá. Nesta frase aqui, David, como eu tenho essa frase certa sem ter o ser, ou seja, eu não preciso ter o ser para essa frase estar correta, então eu não tenho parte integrante do verbo. Isso é óbvio. Bom, como ela não tem objeto direto, ela não aceita a voz passiva. Ou seja, ela não tem como, gente, perdão. Como ela está certa sem ter o ser, eu não posso falar em parte integrante do verbo. Como ela não tem objeto direto, eu não posso falar em pronome passivador. E aí, o que vai ser esse cara aqui? Observe o seguinte, ó. Se eu falar assim, João, pode colocar o João, só para você confirmar o raciocínio. Ó. João acreditou em pessoas mentirosas. Se eu falar, o José acreditou em pessoas mentirosas. Beltrano acreditou em pessoas mentirosas. Fulano acreditou em pessoas mentirosas. Eu posso determinar quem é que acreditou em pessoas mentirosas. O que eu estou fazendo é isso. Eu estou colocando o sujeito e determinando quem é que acreditou.
Aí eu vou chegar aqui e vou colocar o ser. Quando eu colocar o ser, observem se a frase vai ter sentido. Eu posso falar, João acreditou-se em pessoas mentirosas? Eu posso falar isso? Não tem sentido. José acreditou-se em pessoas mentirosas? Não tem sentido. Por que que não tem sentido? Porque eu estou tentando determinar uma frase com pronome indeterminador do sujeito. Se eu colocar o pronome indeterminador do sujeito, ele nunca permitirá que eu determine quem é o agente da ação. E por que que ele nunca permitirá? Porque a função do pronome indeterminador do sujeito, como o próprio nome já diz, é fazer com que o sujeito fique indeterminado. Então, anotem aí. Para ratificar se o ser é pronome indeterminador do sujeito, para ratificar se o ser é pronome indeterminador do sujeito, vírgula, basta simular um sujeito para aquele verbo. Basta simular um sujeito para aquele verbo. Ponto. Se for indeterminador do sujeito mesmo, vírgula, a frase não terá sentido. Se for indeterminador do sujeito mesmo, vírgula, a frase não terá sentido. Beleza? Tranquilos? Show de bola. Vamos lá, vamos continuar. Dá pausa e vamos continuar. Vamos encerrar aqui esse bloco, beleza, galera? E no próximo bloco eu continuo explicando as outras frases.